Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que a presença do Senhor Jesus esteja em teu lar, esteja na sua família. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Que o Espírito Santo possa estar falando contigo nesse momento. E tenha certeza, se você está ouvindo esse vídeo, tenha certeza que é o Espírito Santo que quis que você ouvisse essas palavras vinda dele, vinda do Senhor Jesus. Amém, amados? E peço que vocês vão no meu canal do YouTube, deixa teu like, se inscreva no meu canal, para que a palavra do Senhor Jesus, amados, ela venha para mais longe ainda. Quanto mais você se inscrever no meu canal, quanto mais você deixar ali teu like, deixar teu comentário, comenta sobre a palavra de Deus, que Deus tem usado para mim, para que eu venha falar da palavra deles, amado. Então venha comentar no meu canal, venha se inscrever no meu canal, para que a palavra de Deus ela possa ir para muito mais longe. Amados, o Senhor Jesus tem pressa que a palavra dele se espalhe por todo o mundo, porque, amados, ele vai vir. O Senhor Jesus, ele prometeu que voltará, né? E as promessas dele não falham. Amém? Então vai lá no meu canal, se inscreve lá no meu canal, amém, amados? E a palavra do Senhor Jesus para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, vai depender do horário que o Espírito Santo queira que você ouve. E se você começar a ouvir, amados, não passa esse vídeo. Tenha certeza que Deus quer falar com você através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar lendo aqui hoje aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10, aonde fala da armadura de Deus. Amados, é uma palavra muito forte. Eu amo estar falando dessa palavra, porque é uma palavra muito forte para o nosso coração. Amém, amados? Então aqui aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que fala da armadura de Deus, Deus fala assim com cada um de nós, né? O Senhor Jesus está falando assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Deus ele está pedindo, amados, que nós venhamos se fortalecer na palavra dele, né? Aqui, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, que nós venhamos se fortalecer cada dia mais na presença de Deus, buscar mais e mais a presença de Deus, porque estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, amado. Estamos vivendo os últimos dias. Está aí, você está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, não é só aqui no Brasil, mas é no mundo inteiro. Tantas tragédias, amados, tanta falta de amor para com os outros, né? Quanta criminalidade, quantos homicídios, amados, quanto sofrimento, até mesmo com crianças, quantas crianças morrendo nas mãos, amados, de padrasto, de madrasta, até mesmo de próprias mães. Amados, não está pouquíssimo amor nesse mundo, né? E aqui Deus continua falando aqui no versículo 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Deus ele pede, amado, que nós possamos para que nós venhamos revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele vive aqui, amado, no mundo, bramando como um leão, tentando nos devorar. Então, amados, tudo que está acontecendo é Deus que queira? Não, amados, Deus não quis. Deus ele não quer a maldade para ninguém. E quem quer a maldade, quem quer matar, roubar, destruir, é o diabo. É como está escrito, o Senhor Jesus escreveu que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E qual é o alvo do diabo? Destruir as famílias, destruir as vidas. Amados, então nós temos que abrir os olhos para a realidade. Tem muitos que não caiu na realidade ainda, está dormindo, e o diabo ele está arrastando multidões de pessoas para o inferno. Pessoas morrendo todos os dias sem a presença de Deus, e não é isso que Deus quer para a nossa vida.
vida. Não é isso que Deus... O Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário para que nós possamos ter direito à salvação e para saber que assim como Deus existe, o diabo também existe. Então, amados, aqui... Continuando mais aqui, ó, na palavra de Deus, que é muito forte, amado, né? Aqui Deus fala assim, ó, no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amado, então Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra os demônios que usa as pessoas, né? Para que usa as pessoas, amado, porque o demônio não tem corpo, ele é um espírito e com certeza, amado, ele sempre vai usar a vida de alguém para poder destruir outras pessoas, porque se a pessoa está vazia, ela não tem Deus no coração, o diabo vem e toma conta do corpo dela para que ela possa estar fazendo mal para as outras pessoas. Por que hoje em dia tantas pessoas estão matando uns aos outros por causa de dinheiro ou por causa de tantas coisas, amados, que está acontecendo? Então é o diabo, amado. O diabo usa a pessoa para tirar a vida de outras pessoas. O diabo, ele está fazendo muita maldade nesse mundo e Deus falou que seria sim, amados. Então, para que nós possamos estar protegido por Deus, nós temos que estar firme na rocha, temos que estar firme com o Senhor Jesus, para que Ele possa estar nos ajudando, nos protegendo a nós e a nossa família, estar sempre em oração pela nossa família, amado, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os demônios. Então, amados, que nós venhamos resistir contra os demônios. Deus fala, resistir o demônio e ele fugirá de vós. Então, amados, vamos abrir nossos olhos, vamos se entregar a nossa vida para Jesus. Amado, você está vendo tantos profetas falando do final dos tempos, você está ouvindo quantos, por quê? Porque o Espírito Santo está nos usando para falar sobre isso, está nos usando para te alertar. Você que um dia foi um vaso na mão de Deus, seguiu o Senhor Jesus e parou à beira do caminho, Jesus está te alertando. Não faz mal, amados, se você voltou para trás, se você pecou, se você errou, não importa, volta para o Senhor Jesus ainda hoje. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há tempo de você voltar para o Senhor Jesus, ainda há tempo de você voltar para os braços do Senhor Jesus e reconciliar com o Senhor Jesus. Volta para uma igreja. E se você não voltar para a igreja que você saiu, mas vai para uma igreja aonde prega o verdadeiro evangelho de Deus, mas se volta para o Senhor Jesus, volta a praticar as boas ações que você praticava, o bem que você fazia e você parou. Talvez hoje você está fazendo mal, foi para caminhos errados, mas o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber novamente. Volta ainda hoje, amados, antes que seja tarde. E sempre eu tenho falado, só existe o céu e o inferno, e vou falar sempre, amados, só existem esses dois lugares, o céu e o inferno, e a nossa alma vai para um desses lugares. Então, se a gente morrer em Cristo, amado, a nossa alma está salva. Então, amados, que venha acorda ainda hoje, busca do Senhor Jesus de todo o seu coração, volta a amar o Senhor Jesus, volta a dar atenção à palavra dele, volta a ler a Bíblia, volta a dar ouvido à palavra de Deus. Amém, amados? E a palavra do Senhor Jesus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para você que está ouvindo essas palavras, é para que você saiba que o diabo, nosso adversário, ele não está para brincar, ele vai para o inferno, ele sabe que está chegando a hora dele ser queimado no tacho de fogo e enxofre, e ele quer levar quanto mais almas ele puder levar para lá, com ele vai levar, amados, mas que não seja você, que não seja eu aí com ele, mas que nós tenhamos um lugar reservado com o Senhor Jesus, que ele prometeu que aquele que é dele, todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, todos aqueles que fazem as boas obras, todos aqueles que levam a paz, a esperança, o amor e que buscam a Deus de todo o nosso coração, nós temos um lugar reservado lá com o Senhor Jesus, que é o paraíso, e é eternamente, amados. Então vamos fazer de tudo para que nós venhamos ter a vida eterna. Amém, amados? É a palavra de Deus
para o meu coração, para o seu coração, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que você venha, amados, voltar para os braços do Senhor Jesus antes que seja tarde. Volta, amados, volta. É a palavra do Espírito Santo para o seu coração. Amém, amados? E eu quero estar fazendo uma oração para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e Deus amado, eu te peço, meu Pai, nesse momento, que o Senhor visita essa pessoa que está ouvindo essa palavra que vem do teu Espírito Santo. Meu Pai, toca, meu Pai, nessa pessoa, toca no coração dela, Senhor, faça ela voltar ao primeiro amor, faça ela voltar para o Senhor como aquele filho pródigo, meu Pai, que ele errou, ele pecou, mas ele voltou, ele percebeu que ele estava errado, meu Pai, e ele voltou, meu Deus, para os braços do Pai, que essa pessoa também venha voltar para os braços do Pai, que é o Senhor, meu Deus, que ela venha voltar para o Senhor, meu Pai, meu Deus, toca no coração dela, meu Deus, que a vida da gente aqui na terra é curta, não sabemos o momento, meu Pai, que partiremos dessa terra e como estará a nossa vida, como está a nossa alma diante do altar, meu Pai. Oh, Deus querido e Deus amado, então toca nessa vida, meu Pai, e faça com que ela venha voltar, meu Pai, para os teus caminhos, que ela venha voltar da onde ela parou, meu Deus. Meu Pai, eu que te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, minhas amigas, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe o lar de vocês, a família, mas, amado, esteja aqui na palavra de Deus, busca Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e seja vigilante, amado, porque assim como Deus existe, o diabo também existe, e ele está ceifando muitas vidas e levando para o inferno. Então não deixe que isso venha acontecer na sua vida. Amém? E um beijo no seu coração. Até no próximo vídeo, vindo do Espírito Santo, essas palavras vinda do Espírito Santo para o seu coração. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Curta, compartilhe, comente. Missionária Rosália Rosati, trazendo uma palavra de fé e motivação para o seu dia.